Bom dia, Ana Clara, tudo bem? Bom dia, Demar, tudo bem? Graças a Deus. Vamos dar um bom dia para a galera animada que estão assistindo? Bom dia, irmãos! Bom dia! Bom sábado para vocês que estão nos escutando e bom sábado para toda a igreja. Vamos cantar então? Vamos cantar, louvar a Deus, porque aonde está, né, pessoas de Deus, temos que cantar, certo? Vamos lá então, vaso novo. Que nós possamos ser esse vaso novo a cada dia, mas transformados pelo poder de Deus. Tá bom? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quero a minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Como vamos ser um vaso transformado pelo poder de Deus? Um vaso, a partir do momento que você foi batizado, que você entregou sua vida a Deus, então você se tornou, nós nos tornamos um vaso novo, né? Provai e vede. História de hoje: resposta no lixo. Sabia que tem mais de 2 horas que você está vendo televisão e o tempo todo falando no celular? Eu tô aqui dando um jeito na casa, os nossos filhos estão lá no quarto brincando sozinhos. Você não pode brincar um pouco com eles? Você passa a semana inteira no trabalho, chega à noite, os meninos já estão dormindo. Quando é domingo, que você tem mais tempo, que você pode ficar com eles, você não sai do celular e assiste filme o dia inteiro. É como se eu e as crianças
nós não existíssemos na sua vida. Eu sei que a gente está vivendo uma crise, mas você não precisa descontar isso nos nossos filhos. Eu não estou descontando nada em ninguém. Será que eu não posso ter um momento de paz nessa casa? Você não acha que tudo começou a piorar quando a gente deixou de ir para a igreja? Quando a gente deixou de ter a nossa comunhão diária com Deus? Sei que também tenho culpa nessa história. Nós não oramos mais nessa casa. Tem um tempão que a gente nem compra a lição da escola sabatina. É essa paz que você quer ter? Dá um tempo, vai. Não quero falar sobre isso agora. Posso terminar de ver meu filme? Você ainda acredita em Deus? Você tem vontade de consertar tudo que está de ruim na nossa vida? Você não acha que precisamos de Deus mais do que nunca? Deus é um Deus de misericórdia. E Ele está estendendo a sua mão neste momento para nós dois. Onde estava isso? Eu fui jogar o lixo na lixeira e encontrei uma caixa cheia de livros no corredor. Uma lição da escola sabatina? De 2007? Dá uma olhada no tema do trimestre. Na bonança ou na tempestade? Adão e Eva, o ideal planejado. Você não acha que é um sinal de Deus pra gente? O Senhor nunca lançará fora um pecador verdadeiramente arrependido. Deus é amor. Para que exista amor, deve haver alguém para amar e alguém para ser amado. Para os que amam a Deus e o põem em primeiro lugar, todas as coisas cooperam para seu bem. O vínculo da família é o mais íntimo, mais terno e sagrado de todos na Terra. Que lindo testemunho, não é mesmo? Agora eu os convido para este momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Feliz sábado para você que está nos ouvindo dentro de casa. E feliz sábado, irmãos. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar.
sou cegado pelo medo. Tu és fiel, nunca vais falhar. E em teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E em teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Bom sábado a todos. Bom sábado a você que está assistindo pelo YouTube. Que a paz de Deus esteja com você, onde quer que você esteja, numa escola, num colégio, ou numa prisão, ou numa rua, ouvindo essa mensagem, que ela possa tocar o seu coração nesta manhã. Vamos abrir nossa Bíblia lá em João 3. Hoje nós vamos estudar um assunto bastante interessante que aconteceu na vida de uma pessoa, e nós vemos como que Deus transformou a vida dessa pessoa. E antes de lermos a palavra de Deus, vamos curvar nossa fronte para orarmos a Deus nesse instante. Senhor nosso Deus, amado Pai que está no céu, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre esteve ao nosso lado, Senhor, e te agradecemos, Senhor, porque ainda esse mal não veio sobre nós, Senhor. E te peço, Senhor, que ele não venha, Senhor, que Satanás não tenha poder sobre a nossa vida, Senhor. Te peço sobre as pessoas que estão nos hospitais nesse instante, Senhor. O Senhor sabe o que eles precisam, Senhor, de conforto, de saúde, de uma cura, e que o Senhor possa estar tocando a vida delas hoje, Senhor. Te peço também sobre essa mensagem, Senhor, que ela venha de acordo com aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, e que possamos ser transformados pela tua santa palavra, Senhor, e que possamos passar essa mensagem adiante, para que a tua volta seja o mais breve possível, Senhor. Obrigado por tudo. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, aqui em João 3, nós temos a história de um líder, que era um dos principais dos judeus, Nós temos a história de Nicodemos.
Vamos ler lá. Aqui em João 3 fala assim, ó: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, né? E este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então aqui nós vemos a história de um homem que não conseguia, né, talvez ser feliz, né, apesar de estar na igreja, né, ter abundante conhecimento bíblico, e esse homem, né, precisava de uma ajuda, né. Ele era um bom membro de igreja, né, tinha um cargo de liderança, só que ele sentia que faltava algo dentro dele, né, e ele, né, simplesmente não sabia o que era, né. Talvez ele tivesse se esforçado para ser um bom membro de igreja, né, talvez, né, tenha sido visto, né, como um bom membro, né, só que dentro dele ele ainda sentia esse vazio, né. E um dia à noite, né, ele resolveu ter esse encontro com Jesus, né. E a gente se pergunta por que à noite, né? E aí a gente olha para o cargo que ele tinha, né, que era um líder, né. Ele era conhecedor da palavra de Deus. E ele, encontrando com Jesus de noite, talvez as pessoas não viriam o que ele estava fazendo, né, que era pedir ajuda. Normalmente a gente olha assim para um líder, né, a gente pensa dessa maneira, né, um líder ele não pode pedir ajuda, ele tem que dar ajuda, né. Só que esse líder aqui precisava de uma ajuda, né. Talvez Nicodemos costumasse acordar, né, altas horas da noite, não conseguindo dormir, né, e ele, sem conseguir dormir, às vezes ficava deitado se perguntando o que havia de errado na vida dele, né, por que ele sentia ainda que faltava alguma coisa, né. Só que o que estava faltando na vida dele, será? E ele talvez listasse tudo aquilo que ele havia feito, todas aquelas obras que ele fazia, né, devolvia o dízimo, guardava o sábado, fazia trabalho missionário, cantava no coral da igreja, né, talvez. Só que mesmo assim não adiantava o esforço dele. Ele ainda assim via assim que a vida dele havia algo de errado dentro dele, né? E ele se perguntava: o que acontece comigo, será? Né? E ao conhecer Jesus, né, ele resolveu tentar uma ajuda, né? Descobrindo o que ele poderia ter desse grande mestre. E ele foi à noite, né, ter esse encontro com Jesus, né, às escuras, para ninguém vesse, né, para ninguém ver aquela atitude tão, talvez, humilhante para um líder. E ele chegou para Jesus, né, aqui diz que ele chegou para Jesus e disse, né, Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E ele começou com esse texto. E a gente percebe esse drama da vida dele, porque talvez ele já começou com uma parte mais teórica, né? Ele já ia fazer perguntas teóricas de doutrina para Jesus, né? E no momento que Jesus olha para ele, né, ele já percebe que é um olhar diferente, né? E o que Jesus disse para ele? Olha aqui, ó. Está lá no versículo 4 de João 3. Fala assim: perguntou-lhe Nicodemos, versículo 3. A isto Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus fixou os olhos nele, né? E aqui a gente vê como se fosse um corte na conversa, né? Porque Nicodemos, ele começou a falar, Jesus, o Senhor é o mestre, e o Senhor, né, ninguém há que faça sinais como esse. E Jesus corta a palavra dele e fala assim, ó, você precisa nascer de novo, né? Jesus olhou para ele e falou assim, não é de profecia que você precisa, não é de doutrina que você precisa nascer de novo, né? Em outras palavras, né, você precisa se converter,
Esse era o problema de Nicodemos, né? Nada substitui a experiência de conversão, né? E aquela declaração talvez foi uma bofetada no rosto de Nicodemos, né? Que, né, como pode, ele acabou, né, até meio que saindo fora do assunto, dizendo, mas como pode um homem nascer de novo, né? Aqui no versículo 5, versículo 4, quer dizer, ele fala, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Né? Percebe aí que ele está fugindo do assunto. E Jesus olha para ele e fala assim, pare com isso, rapaz, você entendeu o que eu quis dizer, né? Ele era um líder, um cara inteligente, sábio, né? Você entendeu o que eu quis dizer, sua cabeça está cheia de doutrina, de leis, de regulamentos, normas, né? E você, né, às vezes, né, fica à noite se debatendo para entender o que falta em você ainda, né? Falta conversão na sua vida, né? Isso que Jesus, né, quis dizer para ele. E nós vemos pela história que Nicodemos, essa história dele fica sem conclusão, né? Não fala assim se ele decidiu ter essa conversão, né? E nós vemos, de acordo com o versículo aí, naquela noite ele não aceitou, né? Porque senão ia estar escrito ali, né? Mas talvez ele passou a refletir sobre esse assunto, né? Porque era duro demais para ele, né, reconhecer que ele precisava de ajuda, que ele precisava se converter, mesmo sendo, né, um grande líder aí, conhecedor da palavra de Deus, né? E você acreditaria que se eu dissesse que o mesmo problema que Nicodemos tem é também o nosso? Né? Às vezes nós enfrentamos também esse desafio na nossa vida, né? Quando nós nos batizamos, nós aceitamos, né, as doutrinas da palavra de Deus, né? Nós estudamos a palavra de Deus, decidimos nos batizar, né? Aí quando nós saímos do tanque batismal, a gente sai, né, convertido. Só que muitas vezes nós não saímos convertidos, nós saímos convencidos, né? Nós saímos convencidos de uma coisa. Alguém convenceu a nós, muitas vezes, né, de nos batizarmos, alguém colocou uma doutrina, né, e nós acabamos, né, indo de encontro a essa doutrina e visto que é verdade. Mas falta, às vezes fica um vazio na vida da pessoa. Passa um tempo e a pessoa sente aquele vazio. E às vezes, né, naquele vazio sente um fracasso, né? Ele quer amar Deus, muitas vezes não consegue. Ele tenta ser melhor, muitas vezes que as pessoas que ainda não são batizadas, mas não conseguem, né? Porque falta alguma coisa ainda, né? É parecido com a história de Nicodemos na nossa vida, né? E nós vemos como que a gente pode mudar isso, né? Aqui em Jeremias 13, 23, né? Vamos achar lá? Jeremias 13, 23. Fala que essa conversão, essa mudança, ela é impossível para o ser humano, né? Vamos ler lá, 13, 23. Que diz assim, ó: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal, né? Pode ser o etíope mudar a sua pele? Né? Não tem como. Pode um leopardo mudar as suas manchas? Não tem como, né? É impossível, né? Em Jeremias 17, 9, diz assim: enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Né? O nosso coração é enganoso, né? Ele prega peça em nós, né? A gente sente que deve fazer alguma coisa, mas a gente acaba fazendo ao contrário daquilo, né? Nós nos enganamos por isso, né? Só que o que podemos dizer com isso? Então é impossível o ser humano se converter da maneira correta, né? Então foi isso que Jesus, né, quis dizer para Nicodemos, né? Que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, né? Essa mudança não é nós que fazemos, né? É Deus que faz a nossa vida. Então, para ilustrar isso, imagina um lobo, né? Um lobo que começa a observar a vida das ovelhas lá, e esse lobo olha aquela
aquela vida toda alegre da ovelha, pulando, né, comendo capim lá, e ele chega à conclusão de que a melhor vida é a vida das ovelhas, né? E ele decide se juntar a essas ovelhas, né? E ele começa a conviver com aquelas ovelhas, coloca uma pele de ovelha, né? E ele é um lobo honesto, né, que não quer voltar atrás naquele que ele se convenceu, né? E ele começa a se esforçar para viver exatamente como as ovelhas vivem, né? Começa a comer capim, né? Começa a correr, pular, como as ovelhas, que é uma coisa contrária à natureza dele, né? Porque um lobo come carne, né? Um lobo é agressivo, vive em matilha, né? E finalmente, passando o tempo lá, o lobo comendo grama lá, já não é um gosto muito bom para ele, né? Ele vê que ele quer correr como um lobo, quer uivar como um lobo, né? E chega uma noite que ele não aguenta mais, né? Um dia, quando todas as ovelhas estão dormindo lá, esse lobo resolve sair correndo do meio delas lá e tira aquela pele de ovelha lá, chega no monte lá, dá aquele uivo dele lá, como se estivesse tirando todo o peso da vida dele, né? Finalmente agora ele é novamente o lobo, né? Então ele vai lá, come carne, né? Cata um animalzinho lá e engole lá, né? Tira aquela pele que estava nele lá, começa a correr como lobo, uivar como lobo, né? É uma liberdade que ele sentiu, né? Só que mesmo assim ele fala assim, não, mas a vida das ovelhas é melhor, né? E no outro dia de manhã ele volta de novo, né, com a pele de ovelha lá, né? E ele, como se nada tivesse acontecido, né? Ele começa a viver no meio das ovelhas lá, né? E à noite tira a pele de ovelha e vive como um lobo novamente, né? Só que um dia também ele não suporta aquilo, né, de viver uma vida dupla. Só que ele quer ser ovelha, só que ele não consegue, né? E o que ele faz então? Né? No desespero da vida dele, ele resolve pedir ajuda para o Criador, né? E ele fala para Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu quero ser ovelha, mas Tu conheces a minha verdadeira natureza, eu sou lobo, né? Eu nasci lobo, eu não quero, né, ser um lobo, eu não tenho culpa de ter nascido assim, né? E ele pede, Deus, por favor, eu não quero ser mais lobo, eu quero me tornar uma ovelha de verdade, faz alguma coisa por mim, né? E naquele instante começa a acontecer um milagre na vida dele lá, uma transformação, né? Agora aquela pele de lobo dele cai, né? Começa a nascer uma pele de ovelha, né? Ele começa a sentir desejo de comer, né, capim, né? E agora ele perde aquele desejo de lobo dele, né? E é o que acontece na nossa vida, né? Quando a gente resolve pedir ajuda para Deus, né, para transformar a nossa vida, né? O que nós fazemos hoje em dia, né, corresponde, né, o que Adão e Eva fez lá no Jardim do Éden, né? Quando eles foram criados, eles tinham desejo de fazer a vontade de Deus, né? Comia aquilo que Deus, né, permitia, alegres, né? Porque já era o suficiente para eles, né? Só que a partir do momento que eles acabaram cedendo ao pecado, a natureza deles mudou totalmente, né? Agora o que é normal para eles seria o pecado, né? E eles deveriam lutar contra essa natureza deles, né? E nós hoje em dia, né, nos esforçamos muito para que essa natureza pecaminosa não se sobressaia sobre a natureza que nós queremos ser, né? Que Deus quer que nós sejamos, né? E a gente começa a lutar como Nicodemos, tentando ser a cada dia mais melhor, e às vezes falta alguma coisa dentro de nós, né? E essa coisa seria chamada conversão, né, que Jesus disse para nós, né? Em Ezequiel 36, 25 e 26, abra sua Bíblia lá, tem um texto interessante. Ezequiel 36, 25 e 26. Diz assim, ó, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias,
e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Né? Olha que texto lindo para nós, né? Tirarei aquele coração de pedra, né? Purificarei a sua vida, né? Então, essa transformação que Deus nos faz, né? Nós não somos muitas vezes convertidos ainda, né? Precisamos ter essa conversão na nossa vida. Só que, como será que Deus transforma a nossa vida? Né? A gente não sabe, né? Como que você vê um bandido se arrependendo muitas vezes, né? A gente começa imaginando, nossa, mas aquela pessoa virou, né, da água para o vinho, né? Como que um drogado vence um vício, né? A gente não consegue entender isso, né? Mas essa que é a conversão que Jesus nos diz, né? E ela é capaz, né, de mudar a nossa vida, né? Jesus transformou muitas vidas, né, de pessoas lá que eram horríveis pela sociedade, né? Eram pessoas que, podemos dizer que eram o lixo da sociedade. E Jesus transformou a vida delas. A gente começa a imaginar, mas como que Jesus fez isso? Né? A gente tenta mudar a vida de uma pessoa e a gente não consegue, né? A gente tenta mudar a nossa vida e nós não conseguimos mudar, né? Quantas vezes, né, da gente sentir esse desejo dentro de nós, a gente não conseguir fazer isso, né? Só que a gente se pergunta, né? Mas eu não sou marginal, não sou bêbado, não sou drogado, então eu não preciso de conversão, né? Só que Nicodemos também não era, né? E mesmo assim Jesus chegou para ele e falou assim, não, você precisa ser convertido, né? Você conhece a verdade, você tem doutrina, leis, só que falta conversão na sua vida ainda, né? E foi que essas palavras também, né, servem para nós hoje, né? Falta isso para nós, falta essa conversão para nós, né? Ele precisava dessa transformação, né? Nós precisamos dessa transformação, né? Por que nós precisamos dessa transformação? Fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem amar alguém, né, que faz mal para você todo dia? Será que nós conseguimos fazer isso? Aquele vizinho, né, vamos dizer assim, um vizinho chato que nós temos assim. Será que a gente consegue amar ele, mesmo ele praticando alguma coisa contra a gente, jogando lixo no nosso terreno, o cachorro deu lá de sujeira no nosso terreno? Será que a gente consegue amar? Né? Se a gente não consegue amar, é porque a gente não estamos convertidos ainda. Né? Nós estamos convencidos, mas convertido ainda não. Você consegue se humilhar quando você percebe que está errado? Se nós não conseguimos fazer isso, é porque a gente ainda não está convertido. Né? Será que nós conseguimos pedir perdão, né, ou dar perdão para alguém? Né? Se nós não conseguimos fazer isso, é porque a gente ainda não está convertido. Então, precisamos ser convertidos, né, pelo poder de Deus. Precisamos pedir ajuda, né, assim como Nicodemos fez. Né? Porque enquanto nós não se humilharmos perante Deus, contar a verdadeira natureza que nós temos, né, a gente nunca vai, né, alcançar, né, essa nova vida, né, que é nascer, né, de novo, né, nascer de novo no Espírito Santo. Né? Então, que Deus nos abençoe para isso, que possamos transformar a nossa vida. Né? Nós não sabemos, né, quem que está ouvindo essa palavra, né? Talvez uma pessoa que esteja nesse momento aí, né, precisando de ajuda, né? Essa mensagem pode ser para você, né, que você sinta o desejo de buscar ajuda a Deus, né? Buscar uma igreja, se for possível, né, entregar sua vida a Deus e ter essa conversão, né? Assim como Jesus disse para Nicodemos. Amém. Que Deus te abençoe por isso. Amém. Amém. Muito bom que nós possamos a cada dia, então, ser transformados pelo poder do Espírito na sua vida, pedir a Deus que nós nasçamos de novo. Primeiramente, antes que nós cantamos, eu quero agradecer, então, pelos bastidores, né? Pelos bastidores que levaram nós até vocês, tá? A direção do elenco, Anderson de Oliveira, orador oficial, Hudson Gama, sonoplastia, Cauã Oliveira, e as pessoas que nos acompanham, irmã Ivani, irmã Elias, irmã Marilda, irmã Priscila, irmão Adriano, irmã Roseli, irmã Lucélia, irmã Ana, irmã Carla.
a todos vocês um bom sábado e muita alegria no coração. Amém. Vamos cantar então esse hino para louvar esse nosso Deus poderoso. Vamos ficar de pé, por favor, então. Deixa-me, Senhor, vou te mandar no caminho ao lar de amor. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Tão sozinho andou meu coração, longe dos caminhos teus. Hoje eu canto em minha oração, quero andar contigo, ó Deus. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Passo o mundo inteiro meditar no valor real da cruz. Logo arrependido vai estar caminhando com Jesus. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Quero agradecer então a Ana Clara por ajudar nessa canção e louvamos a Deus através da oração. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai que está no céu, obrigado, Senhor, porque o Senhor deu mais uma vez prova, Senhor, de que o Senhor está em nosso meio, Senhor. A Tua Santa Palavra não faltou para nós, Senhor. E te pedimos, Senhor, que essa mensagem não possa ficar somente em teoria, Senhor, que possamos praticá-la fora também, Senhor. Que as pessoas possam sentir o desejo, Senhor, de estar em Tua Santa Casa, Senhor, ao ver a nossa vida, Senhor, ao ver o nosso testemunho, Senhor. Te peço, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, Senhor, que precisam de Ti nesse instante, Senhor. Pessoas que estão lutando, Senhor, para ser pessoas melhores, mas ainda não conseguem, Senhor. Que o Senhor possa estar tocando na vida delas, Senhor. Que as pessoas possam sentir o Teu santo poder na vida delas, Senhor. Te peço também, Senhor, sobre duas pessoas, Senhor, que precisam da Tua ajuda nesse instante, Senhor. Que é o nosso irmão Brasil, Senhor, e a nossa irmã Marlice, que enfrentam um problema de saúde, Senhor. Que o Senhor possa estar tocando na vida deles nesse instante. Senhor, toque na ferida, Senhor, dê conforto para eles, Senhor, da forma como que o Senhor sabe como fazer, Senhor. Somente esse toque que o Senhor pegue eles, Senhor, que possa ser restaurada a saúde deles, Senhor. Te peço também, Senhor, sobre a nossa vida, sobre essa cura que precisamos na nossa igreja, que possamos mostrar o Teu santo testemunho para as pessoas lá fora, Senhor. Obrigado por tudo, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.